É isso mesmo. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o vereador Uner Augusto e agradecer muito a oportunidade de estar aqui e falar. Estou até emocionado. E olha que falar em público é todo dia, mas aqui é um momento muito importante, né? Deixar um abraço para o doutor José Honório. Por favor, Adriana, você transmita e cumprimentar também minha colega Adriana. Você não sabe o tanto que eu me sinto feliz e assim da gente ver uma pessoa que passa pelas mesmas dificuldades, enxerga os mesmos problemas. Você está falando do número de recursos, não sei não, viu, se você quer recorre mais, não. Estou te falando isso porque eu estava contando justamente ontem que se juntar os recursos que eu fiz de 2000 a 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, juntar, somar tudo, não dá o que eu fiz 2024, 2025. É todo dia, pelo menos um, está sendo necessário, né? E muito legal também você estar fazendo esse trabalho super necessário. Eu tenho acumulado lá 20 anos de estatísticas do Brasil todo. Às vezes pode até alguma coisa servir para você, mas a gente não tem mesmo estatísticas boas o suficientes, com critérios bem definidos, né, perguntas certas, sem viés ideológico. Nós precisamos disso. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Espero, se puder ajudar, as tuas ordens, e espero poder usufruir desse trabalho, assim como todos nós vamos, eu tenho certeza, né? Eu quero cumprimentar aqui também. Tá aqui. A minha querida amiga Dai, viu? Colega aí de tantos anos dessa luta, principalmente na prevenção, e a Luciana, que eu conheci pessoalmente hoje, mas que já conheceu o trabalho. Parabéns, estamos às ordens, né? Todos os conselheiros tutelares aqui presentes, eu me solidarizo muito com o trabalho de vocês. Nós sabemos que o conselho tutelar é sempre chamado quando aperta, e o trabalho nunca está bom, né? Sempre, se está tudo ok, ninguém lembra do conselho tutelar, mas se dá problema, é o conselho tutelar, e sempre tem reclamação, porque são problemas muito complexos, muito graves, que querem que a gente resolva assim, né? Quer que você bote a mão na cabeça do menino, fala, sai capeta, ele vira um santo de um dia para o outro. Não é assim. Então, me solidarizo com o trabalho, as dificuldades que vocês enfrentam, né? A Defensoria Pública, doutor, eu cumprimento e agradeço, e cumprimento e parabenizo pelo trabalho excelente que tem feito. Vejo isso na minha comarca e em outras comarcas também. As nossas polícias, advogados e todos os mais que estão presentes aqui, interessados no assunto. E eu vou ser rápido, mas eu queria, Una, se me permitir, voltar um pouquinho, falar um pouquinho de história. Vou ser rápido, tá? Vou ser resumido. Mas vou ter que voltar no tempo. Lá para 1930, voltei para caramba, né? Mas naquela década, o Código Penal brasileiro foi formulado, principalmente pelo Nelson Hungria, uma grande cabeça, e no dia 1º de janeiro de 1940 fizeram o Código Penal, a lei Código Penal brasileiro, que está em vigência. Tinha uma parte lá nesse código, eu falo tinha, vocês vão entender por quê, que chamava crimes contra os costumes. Por quê? Porque no linguajar lá da década de 30, era a questão da moral e dos bons costumes, que era o bem jurídico, então, considerado a ser tutelado por aquela parte. E essa parte tratava dos crimes sexuais. Tinha o estupro, o atentado violento ao pudor, crime de sedução e outros. Isso sofreu algumas alterações ao longo do tempo, mas uma grande alteração mesmo veio em 2009, com a lei chamada Lei da Dignidade Sexual, que fez muitas coisas, uma lei grande. Eu estava, na época, deixa eu explicar para você, eu sou promotor de justiça há
35 anos, se Deus quiser, em julho. E nos últimos 20, dedicado mais especificamente à questão da prevenção dos crimes de abuso e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Crimes estes que, no conjunto, eu chamo, e várias pessoas também chamam, de crimes de pedofilia. Então, quando está escrito assim, todos contra a pedofilia, a gente está querendo dizer todos contra os crimes de abuso sexual, de exploração sexual, ou seja, abuso de vulnerável, pornografia infantil, tráfico de crianças e adolescentes, prostituição infantil, etc., etc., são dezenas de crimes. Né? E, bem, e voltando aqui a nossa trilha, essa lei da dignidade sexual, um dos principais pontos dela, e na época eu estava lá no Congresso, trabalhando na CPI da pedofilia, e não sou parlamentar nem nada, então participei através do senador Magno Malta, com quem eu trabalhava, e dava palpite lá, como várias pessoas deram palpite. E palpite que eu falo é a participação, é a discussão, o debate saudável, democrático para a construção da lei, que já vinha sendo construída há muito tempo. Um dos principais pontos lá era o seguinte: o Código de 1940, o Código Penal, estabelecia a violência presumida para o caso de crime contra pessoa menor de 14 anos. Então, se discutia muito, a cada caso, se era o caso de ser estupro ou não, de ser atentado violento ao pudor, que era o crime que existia na época, ou não, conforme cada situação. E a principal defesa utilizada até então era atacar a vítima, falar que a mulher se ofereceu, que a criança provocou, que o menino quis. Então, um dos principais debates lá em 2009, e a lei saiu em agosto de 2009, foi dizer o seguinte: vamos estabelecer um limite objetivo. 14 anos para baixo não pode ter relação sexual nem ato libidinoso. 14 anos para baixo, acabou. Não tem. Nem querendo. Nem se a pessoa der o consentimento, porque esse consentimento não é considerado válido, porque aquela pessoa foi pela lei considerada ainda incapaz psicologicamente de dar um consentimento válido para qualquer ato libidinoso. Então, traçou-se um limite objetivo, matemático, é simples, não tem interpretação, não tem nada. É o seguinte: tem 14 anos? Tem. Ok. Não tem 14 anos? É estupro. Fim de papo. Isso foi muito discutido lá, foi muito tratado. E, infelizmente, nós vimos depois, em 2025, um dos motivos que provocou essa audiência. Eu não estou aqui para criticar a decisão, nem ninguém, porque não foi só essa também, né? Tem outras. Passou-se a discutir essa questão que era para não ser discutida, porque já estava definido em lei, né? Tá bom, aí eu vou parar aqui e voltar mais um pouquinho no tempo para 1988. Dia 5 de outubro foi promulgada a Constituição atual, que é a lei maior de todas. Qualquer regra do Brasil tem que obedecer à Constituição. E a nossa Constituição brasileira disse só uma vez o termo absoluta prioridade, no artigo 227, para dizer que é prioridade absoluta, a prioridade absoluta, única prioridade absoluta do Brasil, dever do Estado, da família e da sociedade, portanto, de todo mundo, garantir todos os direitos da criança, do adolescente, depois incluíram também o jovem. Né? Em 13 de julho de 1990, isso foi regulamentado na forma do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei muito boa, que eu acho até que merece alguns repassos, não é o caso agora de comentários, mas é uma lei boa. Mas isso foi dito aqui hoje pela Adriana, pelo doutor José Joaquim, já foi dito.
a gente precisa de infraestrutura para colocar aquilo na prática, porque a gente vê a prioridade absoluta escrita lá na Constituição, linda, maravilhosa, todos os direitos ali escritos, e os que não estão escritos é como se estivessem, porque é uma lista exemplificativa, direito à vida, saúde, educação, convivência comunitária, professor, tudo. Nada no Brasil pode ser mais importante do que isso, conforme a lei. Mas a gente nem precisava de lei para isso, porque eu tenho andado nos últimos 20 anos pelo nosso Brasil, para simplificar, eu não fui no Amapá e Rondônia ainda. Já fui até em outros países, Amapá e Rondônia ainda vou, mas não fui. E todo lugar eu fiz a mesma pergunta. Religião, cada um tem a sua ou não tem, e a gente, evidentemente, respeita. Eu tenho, para mim, em primeiro lugar, Deus. Mas depois de Deus, existe alguma coisa, o que há de mais importante na sua vida? Eu sempre pergunto isso. E todo mundo sempre responde assim, meus filhos. Quem tem filho, né? Mesmo quem não tem, às vezes fala isso, minhas crianças, meus sobrinhos e tal. Porque isso é natural. Até os bichos sabem disso. Qualquer cadela, qualquer galinha, dá a vida para defender a sua prole. Então, a prioridade absoluta que está lá no artigo 227, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é natural, é óbvia, é clara. Agora, ela é real? Ela é verdadeira? Ela está, de fato, nas nossas vidas? Não, não está. Por isso que a gente não tem infraestrutura para colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que acontecem as coisas que você passa, que eu passo também, lá da falta, às vezes, de infraestrutura para um depoimento especial, mesmo para se... A criança vira mesmo, a analogia é engraçada, mas é perfeita. É uma batata quente ouvir uma criança. E a gente ouve todo dia, e é triste, é difícil, eu sei, mas a gente tem que ouvir. Claro. E isso é prova importante também, mas tem que ser uma prova constituída, lembrando que, em primeiro lugar, está o bem-estar da criança, ou seja, é difícil, você fica ali numa linha muito tênue, né? A gente precisa de infraestrutura para as varas da infância e juventude, para as promotorias da infância e juventude, para os conselhos tutelares, porque hoje, aí, 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês sabem que tem lugar que não tem conselho tutelar ainda no nosso país. Tem. Eu já fui em lugar que não tinha um conselho tutelar com 3 pessoas. Não pode, né, pela lei. Claro, o mínimo é 5. Então, uma das coisas principais que eu vi você perguntar, já estou adiantando aqui, eu acho que a gente trabalhar, e isso cabe a todos nós, mas principalmente, nesse caso, ao Poder Executivo, mas também ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e ao Legislativo, dar a infraestrutura necessária para se aplicar corretamente as leis que existem, que, se elas forem bem aplicadas, nós vamos ter melhorias. Isso até tem evoluído, sim, mas muito mais devagar do que deveria, porque, se a gente for pensar, dentro do próprio Poder Judiciário, dentro do próprio Ministério Público, nem sempre a criança e o adolescente, o direito da criança, são prioridade absoluta. Olha só, Adriana, qual que é a promotoria que ninguém quer? A sua, eu até gostaria, você sabe que eu gostaria dela, né? Mas a minha também, que é a promotoria da infância e juventude. No meu caso, eu pego infracional e o puramente civil. São 2 promotorias, na verdade, fica tudo numa só, né? E a dos crimes contra a criança e adolescente, que é a tua. Ninguém quer, geralmente é a primeira que fica vaga numa comarca. Todo mundo entra por ela e, assim que tem possibilidade, sai, vai para outra, porque é difícil, é chato, é complicado. Eu sei que é, mas mesmo assim eu gosto. Você também, né? Senão não estava. E qual a justiça? Isso aí, estou falando aqui dentro da casa do Legislativo, com todo respeito, tá? Mas qual que é a justiça que merece mais investimento público? A justiça, geralmente, eleitoral. Não é a justiça da infância e juventude, não. Mas a prioridade não é a infância e juventude? Mas os melhores materiais, os melhores locais e tudo vão para a justiça eleitoral, por exemplo, né? Mesmo as promotorias,
não sei como é que é a tua situação. A gente tem a promotoria das promotorias do cidadão, que tem uma determinada infraestrutura. No meu caso, eu reclamo disso, reclamei recentemente na corregedoria, por isso que eu estou falando aqui com absoluta tranquilidade, né? E nada contra os colegas, que bom que eles têm uma estrutura ótima, mas a gente vê promotorias do consumidor, do meio ambiente, que são importantíssimas, sem dúvida alguma, mas não são prioridade absoluta, com infraestrutura melhor do que a tua, do que a minha, lado a lado ali. Às vezes a gente eu tenho um dilema, eu tenho que atender, a gente tem que atender. Todo mundo, todo dia, eu atendo, todo mundo me procurou nos últimos 35 anos. E se eu tiver que escolher entre fazer um registro burocrático ou conversar com a pessoa, eu vou escolher conversar com a pessoa, né? E isso nos prejudica lá nos números para te dar infraestrutura, etc. Bem, mas para que eu estou dizendo isso tudo? Esses problemas foram bem expostos aqui pela Adriana, pelo doutor Joaquim, e todos aqui conhecem bem, existem porque a prioridade absoluta, que está na lei desde 1988, não está na realidade. E para colocá-la não tem uma maneira fácil, não. Tem todo mundo que tem que atuar, e aí eu ia levar o dia inteiro para dar 1000 ideias aqui e não ia esgotar. Agora, continuando aqui, eu queria falar o seguinte, para a gente não deixar chegar nesse ponto de ter que passar por um julgamento como esse, que eu não vou adjetivar, não me cabe recorrer, isso já foi feito pela nossa colega, muito bem feito. Nesse caso, por acaso, tem outros também. Eu já recorri disso também, você já recorreu disso também, né? Mas para a gente não chegar nesse ponto, a coisa que você falou, foi a primeira coisa que você falou aqui, quando eu botei o pezinho ali que eu percebi, é prevenção, é não deixar acontecer. Porque melhor do que qualquer julgamento que deixe um criminoso estuprador de criança mofando na cadeia, muito melhor é que uma criança não seja estuprada, não seja exposta em pornografia infantil, não seja prostituída. E para essa prevenção, a gente precisa de duas coisas, no meu modesto entendimento. Educação no sentido mais amplo, para não acontecer uma coisa que você falou, que eu me identifico também, a pessoa não sabe sequer que foi estuprada, ela não reconhece. Com a criança isso é muito comum, às vezes a criança não tem parâmetros para saber que o que ela está sofrendo é um estupro. Muita gente acredita que só quando deixa vestígios físicos é estupro. Não, tem muito estupro que não deixa vestígio físico. Mas aconteceu, foi real, né? Então, essa educação nesse sentido, e educação também no sentido de alertar os pais, mães, professores, que são o canal principal de denúncias, mais do que o Conselho Tutelar até, né, terem conhecimento mínimo para poder dar andamento a essas denúncias, porque só através delas nós vamos poder fazer as duas coisas a serem feitas no básico, que é, em primeiro lugar, acolher, resolver o problema, cuidar psicologicamente, clinicamente, todos os jeitos, da vítima. E punir o criminoso. Isso é muito importante também, porque isso também é prevenção. E como que a gente faz, né, essa educação nesse sentido? Com a nossa manifestação, pedindo essa educação e dando essa educação com a experiência que cada um tem. Todo mundo pode fazer isso. E eu acredito muito também, vereador e todos, na manifestação ostensiva como meio de prevenção. O que eu estou falando? Vou explicar melhor. Todo criminoso ou criminosa que abusa de uma criança ou que explora sexualmente uma criança,
Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser religioso ou não, ele pode ser estudado ou não, ele pode ser qualquer pessoa, velho ou novo, mas todos têm em comum uma coisa: todos são covardes e inescrupulosos. Todos são extremamente covardes. Por isso mesmo gostam de estar com uma criança, porque ali eles se sentem mais poderosos, mais dominantes em todos os sentidos. Quando a gente se manifesta, seja através de uma camisa, seja essa aí, estou até te dando uma aqui, ó, comemoração dos 20 anos do movimento. Eu queria ter para todos, vocês já têm, legal. Seja essa, seja Maio Laranja, que é a da florzinha, Proteja, tanto faz, essa outra aí, excelente. Qualquer uma, qualquer campanha é igualmente importante, não tem uma melhor que a outra, não. Todas são importantes. Você colar um adesivo, você botar um post na internet, você falar como nós estamos falando aqui hoje, parabéns por isso, vereador. O que a Dai faz todo dia, que a Rose faz, que a Luciana faz, que a Adriana, todo mundo faz. Falar a respeito disso, ostensivamente, claramente, sem medo, sem vergonha, com coragem, sem vergonha no bom sentido, tá? Com coragem. Porque quando a gente fala isso, nós estamos dando um recado para o criminoso abusador, que eu chamo de criminoso pedófilo. Nós estamos dando um recado muito importante. Nós estamos dizendo para ele o seguinte: eu sei o que é isso, eu estou atento, eu não vou admitir que isso aconteça. As crianças que estão aqui à minha volta, sejam os meus filhos, meus alunos, meus amigos, meus vizinhos, eles não estão negligenciados, eles não estão abandonados, tem gente olhando por eles. Então, fique sabendo que se você mexer aqui, vai ter consequência. Então, não mexa, não. Esse recado é muito importante, porque ele inibe a ação desse tipo de criminoso pela sua covardia intrínseca. Então, é muito importante a gente se manifestar. A gente, primeiro, dar conhecimento para as pessoas, né? Porque tem muita gente... Eu mesmo, quando comecei a trabalhar na CPI da pedofilia 20 anos atrás, eu ouvia certas coisas que eu não acreditava. Algumas coisas que falaram da Ilha de Marajó, eu tive que ir lá para ver, porque eu sou mineiro, né? Então, a gente precisa mostrar a realidade para as pessoas, que é muito pior do que a gente imagina, justamente pela falta de estatísticas e de divulgação. Hoje até isso tem melhorado muito, eu acompanho isso ao longo dos anos e melhorou. Hoje a gente já pode falar, mas ainda existe muita gente que sequer quer falar do assunto e que nos censura quando falamos do assunto, né? Você vê aquele filme Som da Liberdade. Som da Liberdade é um filme excelente, não tem nada de indecente, é um filme até bem feito, uma aventura que entretém, né? Mas foi aí taxado como o filme que não pode ser visto porque é político, é religioso, é isso, é aquilo outro. Não é nada, ele mostra uma realidade que a gente viu ali no livro, no México, e vê aqui no Brasil igualzinho. Igualzinho, que mostra lá, eu mesmo já vi aqui no Brasil igualzinho. Então, estou demorando demais já, né? Mas o que eu quero deixar como sugestão aqui, primeiro é isso: vamos cobrar e, de fato, investir em tornar realidade a prioridade absoluta que existe desde 1988, escrita na Constituição, mas que existe na gente desde sempre. E ela tem que ser realidade, né? E para não acontecerem coisas como, por exemplo, esse e outros julgamentos, né, nós precisamos também cobrar dos nossos políticos e cobrar da sociedade toda, não é só julgar para os outros, não, é responsabilidade de cada um. E, principalmente, prevenir, investir em prevenção, através de conhecimento e através da manifestação. Qualquer pessoa
famosa ou não, com um seguidor ou com 1 milhão de seguidores lá em qualquer rede social, pode fazer uma manifestação que vai ser útil. Levar uma informação, falar, estou atento, sei lá. Tem muitos tipos de manifestação. A gente faz uma caminhada todo dia 18 de maio, há 20 anos. Você está convidado. A DAI já foi. Luciano, todo mundo está convidado. Lá, mas tem aqui também, né? Claro. Mas a gente faz lá em Divinópolis e outras cidades também e tal. Muita gente faz isso há muito tempo. Isso é muito bom. Vou te dar aqui também de presente o meu livro. Ele já tem 10 anos. Então, já está sendo atualizado. Eu te dou quando atualizar. Por enquanto, fica com esse. E como já tem 10 anos, inclusive, quem tiver interesse, o livro é gratuito. Você pode baixar na internet o PDF gratuitamente. Se quiser, pode comprar na Amazon, mas aí é caro. Mas se quiser baixar na internet o PDF, fica à vontade. Tem também um guia aqui que também está sendo atualizado para 2026. Esse é 2024. Né? Esse guia já foi produzido um monte de vezes, desde lá do Senado até o nosso Ministério Público, já o produziu. Essa aqui é a última versão, que também é gratuita, pode ser reproduzida, deve ser distribuída, está na internet, você pode baixar o PDF lá, se tiver interesse. Aqui tem perguntas e respostas simples, para tentar dar alguma informação e fica à disposição de todos. E, para terminar, mais uma vez, parabéns pela iniciativa dessa audiência e parabéns a todos que estão aqui. Porque toda vez, a gente tem que saber disso, por pior que seja, toda vez que uma criança é estuprada, é exposta aí na internet, ou é prostituída, e a gente vê isso, às vezes basta você passar ali perto da rodoviária, aqui em Belo Horizonte. Às vezes basta você prestar atenção nos postos de gasolina da estrada. Às vezes basta você prestar atenção em praias turísticas do Nordeste brasileiro ou do Sudeste também. Toda vez que isso acontece, saibam que a culpa é minha e de vocês e de todos nós, todos que estão aqui e dos que não estão aqui. Então, parabéns a todos vocês que se interessam por esse assunto. E uma coisa maravilhosa que você falou, Adriana, quando a gente ouve uma criança contar um caso desses, como você já ouviu um monte de vezes, eu já ouvi um monte de vezes também, quando a gente ouve também depoimentos de criminosos que às vezes confessam, né? Ou quando não tem jeito, geralmente. Quando a gente vê filmes, não estou falando tipo o Som da Liberdade, não, estou falando vídeos que fabricam e que são criminosos, né? Inclusive passar para frente também é criminoso. Mas quando a gente vê essas coisas, não tem jeito de você ficar quieto, ficar calado, a não ser que você não tenha um pingo de caráter. Não tem jeito. E todos nós que estamos aqui estamos responsabilizados. Que bom que vocês estão aqui presentes e tem muita gente que está nos ouvindo também. A gente tem que, infelizmente, enfrentar isso, não é virar a cara para o outro lado, não. Tem que conhecer, por pior e mais triste que seja, para evitar que aconteça. Porque quando você conhece, você tem um pouco de humanidade em você, você não consegue ficar inerte diante disso, não. Acho que Deus não mostra essas coisas para a gente à toa, não. E hoje está mostrando para vocês. Está chamando todo mundo a responsabilidade.